Homem de preto, qual é sua missão? Homem de preto, qual é sua missão? Registros visuais podem expor abusos, contradizer alegações de legítima defesa e evidenciar excessos que, de outra forma, seriam negados ou encobertos. De pimenta na cara de criança. Quantas pessoas foram socorridas agora? Nós ainda conseguimos tratar isso como casos isolados, porque a instituição ela jamais incentiva isso. Homem de preto, qual é sua missão? Homem de preto, qual é sua missão? Nenhuma dessas falhas pessoais, elas são falhas que aconteceram por algum ensinamento errado, por algum protocolo que foi mal entendido. E aí a polícia tá lá atrás, um tropão de polícia, jogando bomba e gás de pimenta. Pra que isso? Muito pelo contrário, o sistema ele está funcionando adequadamente. No meio da rua, policiais da Rota, uma das tropas de elite da PM paulista, imobilizam um homem e o levam para a viatura. Falei, ele bateu aqui, ó, na minha cabeça, no meu rosto. Homem de preto, qual é sua missão? Esses registros também podem fortalecer a demanda por transparência e justiça, que criminalizam as vítimas em um país onde o racismo é parte da estrutura da polícia. Carlos conta que os PMs circularam com ele por mais de 1 hora. Nesse tempo, afirma ter sido agredido e ameaçado ainda mais. Casos isolados. Eles pisaram na barriga dela, ela tá grávida. Entra na favela e deixa corpo no chão. Casos isolados. Entra na favela e deixa corpo no chão. O sistema ele está funcionando adequadamente. E deixa corpo no chão. Contra-narrativa é a oportunidade da população de combater a versão oficial argumentada pela polícia ou pela grande mídia. Ó, ele trabalha aqui, ó, temos prova que ele é trabalhador, um dos serviços deles, ó. Meu filho é inocente, por isso que hoje está todo mundo aqui batalhando para isso. Meu filho é inocente. Em contextos de desigualdade estrutural, em que moradores de comunidades são retratados como criminosos, essas imagens tornam-se ferramentas essenciais para garantir o ponto de vista das vítimas e testemunhas que sofreram violações. O menino trabalhador, ajudando minha filha, eles atiraram aqui, ó, todos esses aqui, ó. No domingo estava todo mundo aqui sentado, reunido, a família, as criançadas, e o Matheus estava no barraco da minha prima arrumando. Só que os policiais subiram atirando, como eles sempre estão subindo agora, atirando. Nesse sentido, gravar e circular imagens que contestem a versão oficial da polícia e dos órgãos do Estado pode ajudar a sociedade a conhecer outros lados, a gerar denúncias e a pressionar por justiça. Eu sou amiga do Matheus, conheci ele na empresa que eu trabalho. Ele trabalha ajudante de pedreiro em um prédio no Canal 6. Vem para casa para realizar o seu outro trabalho num lugar de reciclagem. O Matheus não é bandido, o Matheus é trabalhador. Os policiais chegam atirando, forjam uma pessoa inocente, porque ele foi forjado, porque ele é trabalhador e a justiça vai ser feita. Ela quem vai? Justiça! 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 Trabalhador não é bandido! Por isso, os vídeos têm sido amplamente usados para confrontar a versão da polícia. Eu já tive 2 celulares perdidos assim, de começar a querer filmar uma agressão, eles vinham até mim, me dão um tapa e jogam o celular no chão. Que pelo menos teve uma alma boa, né, que filmou a ação da Polícia Militar, como é aqui na Bahia. Ninguém nunca ia acreditar que um policial me agrediu grávida de 3 meses. Para confrontar a narrativa da imprensa e da polícia militar, colete evidências que mostrem outras versões. Visite o local onde ocorreu a violação. Registre documentos, boletins e demais evidências de matrícula escolar ou de trabalho. Também vale coletar imagens produzidas por moradores no ato da violência que mostrem diferentes perspectivas do mesmo caso. Mas avalie os riscos e se os ângulos de filmagem não comprometem a segurança deles. Quando for entrevistar, considere as seguintes dicas. Não faça o registro de uma entrevista com alguém que não quer ser gravado, sejam vítimas, parentes ou vizinhos. Busque consentimento da pessoa entrevistada.
Pergunte se ela está de acordo com a entrevista e seja transparente sobre quem você é, por que você está gravando e onde o vídeo será veiculado. Vá preparado, pesquise seu entrevistado e tente entender o que de fato aconteceu, evitando opiniões pessoais. Faça perguntas abertas que comecem com por quê, como e me conte. Evite perguntas que possam ser respondidas com um simples sim ou não. Ofereça maneiras da pessoa se manter anônima. Ao entrevistar, você pode pedir para que ela cubra o rosto ou gravar seus pés ou mãos. Outras opções são borrar o rosto ou gravar só a silhueta da pessoa e distorcer a voz. Para evitar que a pessoa entrevistada seja perseguida, não registre quaisquer detalhes de sua aparência, como tatuagens e cicatrizes, ou outros elementos que identifiquem a pessoa, como sotaques ou vozes distintas, e até mesmo o local da gravação no fundo das imagens ou dos sons característicos. Para gerar a silhueta da entrevistada, utilize uma luz forte atrás dela. E certifique-se de que o ambiente onde a entrevista vai ocorrer seja o mais escuro possível. Pode ser bom fazer a difusão da luz colocando um tecido leve, como um lençol branco entre a luz elétrica e o entrevistado. Em programas de edição também é possível distorcer as imagens e vozes. Vozes. No CapCut, por exemplo, abra o aplicativo, importe o vídeo com a voz que pretende distorcer. Meu filho é inocente, por isso que hoje está todo mundo aqui batalhando para isso. Selecione o trecho de áudio no editor. Na barra inferior, navegue para a direita até encontrar efeitos de áudio. Clique e escolha o efeito desejado. Meu filho é inocente, por isso que hoje está todo mundo aqui batalhando para isso. Meu filho é inocente. Depois, exporte o vídeo final. Além disso, na edição, você pode remover do som quaisquer nomes ou lugares mencionados na entrevista que poderiam gerar riscos. No YouTube, uma ferramenta permite borrar os rostos das pessoas. Depois de subir o vídeo, marque-o como privado. Clique em Detalhes, depois em Editor e em Desfocar para utilizá-la. Depois de terminar, delete o vídeo original do YouTube e armazene uma cópia num local seguro. No YouTube, deixe apenas a versão modificada do vídeo. Agora, se puder identificar a pessoa entrevistada, garanta uma boa imagem. Fique atento à luz. A fonte dela deve estar em frente dos entrevistados, evitando sombras e reflexos. Estabilize a câmera numa superfície firme e a posicione bem na altura dos olhos dos entrevistados. A pessoa precisa estar mais centralizada, mas deixe ainda um respiro ao lado do rosto, como você vê na tela. Um áudio ruim pode acabar com uma boa imagem. Desligue aparelhos que façam barulhos, como ventiladores, TV, celulares. Ao gravar, use fones para saber se o áudio está bom. Para saber mais sobre como gravar e qualificar a gravação para lutar por justiça, acesse